Olá, eu sou a professora Mariana Tavares. E eu sou a professora Ana Cláudia. Hoje nós vamos construir conhecimentos sobre os... Espodossolos. O que são os solos classificados como espodossolos? Os espodossolos são solos minerais, com evidências de transporte de material coloidal no perfil, na forma de complexos organometálicos. São solos, em geral, moderada a fortemente ácidos, normalmente com saturação por bases baixas, distróficos, podendo ocorrer altos teores de alumínio extraível. Vale lembrar que o material coloidal são as menores partículas das partes sólidas do solo. De onde vem o nome espodossolos? O nome espodossolos vem do grego espodos, que significa cinza vegetal, em referência ao fato desses solos terem cores mais acinzentadas. Os solos são classificados pelos seus horizontes. Os horizontes dos solos são as camadas horizontais diferentes em cor, textura e composição, por exemplo. E quais são os horizontes dos espodossolos? Os horizontes dos espodossolos seguem, em geral, a sequência A, E, B espódico, que pode ser identificado pelas letras BS, BHS e BH, sendo o BH o horizonte diagnóstico dos espodossolos. Lembre-se que o horizonte diagnóstico é aquele que determina a classificação do solo. Como os espodossolos são formados? Os espodossolos são formados pelo processo de podisolização, que é quando ocorre uma translocação de matéria orgânica, alumínio e ferro, verticalmente ou lateralmente dentro do solo. O excesso de água acaba transportando todo o alumínio, complexos de ferro e matéria orgânica das regiões superficiais do solo, o horizonte A, para as regiões mais profundas, o horizonte B espódico. Esse processo de remoção é chamado de eluviação. E a região superficial do solo que sofreu essa remoção recebe o nome de horizonte eluvial, horizonte E. Esse processo em que a região mais profunda do solo acaba recebendo os resíduos do horizonte eluvial recebe o nome de iluviação. E a região profunda do solo que faz esse recebimento é chamada de horizonte iluvial, horizonte BHS. Qual é a origem geológica dos espodossolos? Os espodossolos provêm de sedimentos arenosos que podem ter origem continental, quando a areia foi depositada por rios, ou origem marinha, quando a areia foi depositada pelo oceano durante épocas em que o mar entrou pelo continente. Agora vamos falar sobre as principais características dos espodossolos. A cor dos espodossolos é bem contrastante, tornando-os facilmente identificáveis no campo. Os espodossolos apresentam, na superfície, horizonte A, uma coloração mais escura, cinza escuro ou preto. Na parte logo abaixo da superfície, o horizonte E, ele pode apresentar uma coloração mais clara, branco ou cinza claro, ou mais forte, amarelo ou vermelho. O horizonte subsuperficial, B espódico, pode apresentar cor escura, acinzentada
e muitas vezes amarelada e avermelhada. Os espodossolos variam de pouco profundos até muito profundos. A drenagem é muito variável, havendo estreita relação entre profundidade, grau de desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do horizonte B espódico e a drenagem do solo. A textura é predominantemente arenosa, sendo menos comumente textura média e raramente argilosa, tendente para média ou siltosa no horizonte B espódico. Os espodossolos podem ser classificados em subgrupos, que são eles: os espodossolos umilúvicos, espodossolos ferrilúvicos e os espodossolos ferriumilúvicos. Mas e aí? Quais são as características de cada um desses espodossolos? Vamos conhecer? Os espodossolos umilúvicos são solos com presença de horizonte espódico identificado com os seguintes sufixos BH ou BHM, principalmente isoladamente ou sobrepostos a outros tipos de horizontes, espódicos ou não espódicos. Possui acúmulo de matéria orgânica e alumínio no horizonte B espódico. Os espodossolos ferrilúvicos são solos com presença de horizonte espódico identificado com os seguintes sufixos BS ou BSM, principalmente isoladamente ou sobreposto a outros tipos de horizontes, espódicos ou não espódicos. Possui acúmulo predominante de composto de ferro em relação ao alumínio no horizonte B espódico. E os espodossolos ferriumilúvicos são outros espodossolos que não se enquadram nas classes anteriores. Onde os espodossolos são encontrados? Os espodossolos são encontrados em locais com condições de clima tropical, subtropical, temperado e mediterrâneo, em relevo plano, suave ondulado ou ondulado. Ocorrem associados a locais de umidade elevada, em áreas de surgente, abaciamentos e depressões, sob os mais diversos tipos de vegetação. Onde podemos encontrar os espodossolos no Brasil? No Brasil, os espodossolos distribuem-se de maneira muito esparsa nos domínios da Restinga e por toda a costa brasileira, bem como nas áreas interioranas da Amazônia Ocidental, onde são bastante expressivos. Estima-se sua ocorrência em aproximadamente 2% do território nacional. Observem as imagens que mostram os espodossolos encontrados no município de Quissamã, no Rio de Janeiro, no município de Manaus, no estado do Amazonas, e em São Paulo. Os espodossolos possuem limitações relacionadas à sua textura arenosa e presença de horizonte de impedimento à penetração das raízes e à infiltração de água. Por isso, apresentam baixa fertilidade. Os espodossolos não apresentam normalmente aptidão agrícola, sendo indicados para áreas de conservação ambiental. No entanto, verifica-se que em algumas áreas, os espodossolos podem ser utilizados para pastagem. Identificam-se também áreas de espodossolos utilizados com a cultura de coco, cajueiros e mangabeiras. Porém, são mais indicados para a preservação ambiental. Então, esses são os espodossolos.